Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Só que dessa vez estou com um pouco de medo de fazer esse editorial. Vou levar mais porrada de algumas pessoas, mas tá tudo bem. Já estou acostumando, já estou ficando com couro grosso. Quando eu faço críticas de algumas pessoas, principalmente seguidores e aliados ao Bolsonaro, eu costumo levar pedrada. Mas não é por isso que eu vou mudar o meu posicionamento e vou ser uma Maria vai com as outras e falar aquilo que você quer ouvir só para não desagradar. Não, não é assim que funciona aqui no nosso canal. Talvez seja por isso que a gente está de pé até hoje. Então a gente pauta por aquilo que a gente acredita mesmo. E o assunto vai ser privatização da Sabesp e do caso da Enel, lá a questão de São Paulo e Tarcísio de Freitas. Vamos lá. O que está acontecendo? No último editorial, eu falei para vocês o quanto eu sou favorável à privatização, inclusive da Sabesp. E aí, uma ala bolsonarista, uma ala de apoiadores do ex-presidente e aliados do ex-presidente, e o Bolsonaro ainda não se posicionou, mas a gente está aguardando para ver o posicionamento dele, está querendo bater de frente contra a privatização da Sabesp. Por quê? Porque deu uma repercussão muito negativa. A empresa Enel é uma empresa privada. E aí, ela que cuida da energia, do fornecimento elétrico no município de São Paulo. Aconteceu uma tragédia da natureza, um tufão lá, um vendaval sem precedentes, derrubou árvores e vários paulistanos ficaram sem energia e muitos amargaram prejuízos enormes. Como a gente pode falar, por exemplo, o caso lá do Rio Grande do Sul, que teve enchentes, é desastre da natureza. Vendaval, enchente, deslizamento é coisa da natureza. E aí, como a Enel não conseguiu restabelecer a força, a energia de de uma hora para outra, todo mundo está batendo e falando, olha lá, a privatização é ruim. Eu sou contrário a esse posicionamento. Ainda assim, eu aposto na privatização. Se você não assistiu meu último editorial, assista. Mas olha só o motivo da gente estar falando isso. O Fábio Washgarden é um advogado, respeito demais o Fábio Washgarden, mas discordo nesse caso aqui. Olha a publicação que ele fez. É exatamente disso que eu estou falando. Ele citou aqui uma matéria publicada no jornal Metrópolis, onde uma salgadeira conta que perdeu mais de R$ 2.000 porque está 70 horas sem energia, e os salgados se perderam, os alimentos se perderam, e ele escreveu o seguinte, é exatamente disso que eu estou falando. Idosos, crianças especiais que precisam de equipamentos médicos para sobrevivência, pequenos comerciantes informais, pizzerias, padarias, restaurantes, mercadinhos, com todos os seus estoques perdidos. Mas o importante é a privatização a qualquer custo, sempre estarei ao lado do povo. Essa fala aqui me assustou, porque eu vi aqui, sei lá, o Eduardo Moreira, o Janones, o Ciro Gomes falando. Uma fala, na minha visão, amplamente de esquerda. Eu vi isso. Então, assim, eu não acho que a privatização tem que ser a qualquer custo. Eu acho que a privatização tem que ser planejada, mas tem que ser feita. E aí, eles estão batendo agora e estão indo ao STF para impedir a privatização da Sabesp no estado de São Paulo. E aí, eu vou olhar alguns comentários dessa postagem do Twitter do Fábio Washgarden. Vinícius Carrion colocou: a privatização precisa ser muito bem feita. Concordo. Mas não há dúvida que, na média, a gestão privada é muito mais eficiente que a estatal. O Guilherme Ferreira escreveu: nem empresa privada, nem órgão público consegue fugir dos eventos da natureza. Empresas privadas com concessões no Brasil têm protocolos para ressarcimento dos clientes em casos como o dessa senhora. Órgãos públicos não têm. Empresas privadas podem ser multadas pelo governo, o que torna desinteressante não cumprir a obrigação. Órgãos públicos não geram riqueza para o país, só custo para existirem precisam ser custeadas pelo nosso imposto, mesmo que cobrem pelo serviço na maioria dos casos. Conrado Domingues: privatização sim, mas não a qualquer custo. O processo de privatização deve ser muito bem estruturado. Tem que se ter cuidado para não ter um processo de privilégios para alguns. Enfim, a gente vê aqui que muitos comentários aqui são no sentido de que sim, devemos privatizar sim.
Interessante o Amoedo, que ultimamente eu ando discordando de muitas coisas do João Amoedo, que é o criador do Partido Novo, que escreveu o seguinte: mais uma vez, os extremos se juntam contra o cidadão. Agora, os bolsonaristas, e aqui ele de certa forma generaliza, e pelo que eu percebi, não são todos apoiadores do Bolsonaro, apoiam a ação do PT e PSOL no STF contra a privatização da Sabesp, mesmo com evidências da melhora do saneamento em estados que privatizaram. Esses grupos colocaram a ideologia à frente dos fatos. Ou seja, aqui uma crítica do João Amoedo, apoiador do Lula, contra a não privatização. Matéria, o MBL também criticando. Bolsonaristas vão ao STF contra a privatização da Sabesp de Tarcísio. Mônica Bergamo. Existe uma direita preocupada com a soberania do Brasil e a Sabesp é um ativo estratégico do país, diz o advogado Fábio Washgarden. Então, ele realmente está defendendo, e eu não estou entendendo. E aí, matéria da Folha de São Paulo, bolsonaristas vão ao STF tentar barrar a privatização da Sabesp por Tarcísio e atacam Enel. Um grupo de economistas e advogados que integrou o governo de Jair Bolsonaro ou que apoiou o ex-presidente vai tentar barrar a privatização da Sabesp, confrontando assim uma das principais medidas do governador de São Paulo, o também bolsonarista Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos. Um dos passos será procurar o ministro do STF, André Mendonça, para abastecê-lo com informações sobre o prejuízo que a venda da participação do governo de São Paulo na estatal poderia, segundo o grupo, causar aos consumidores. E isso está encabeçado pelo Fábio Washgarden. Enfim, eu estou assustado em ver pessoas que são da direita, que se dizem da direita, defendendo a estatização, ou seja, a manutenção de uma instituição estatizada. Olha, hoje, principalmente nos dias atuais, em que a gestão é a gestão do Lula, em que é uma gestão que a primeira coisa que eles fizeram foi correr lá e derrubar a lei das estatais para poder colocar políticos no poder nas estatais. Eu não consigo entender. Então, se a ala bolsonarista está apoiando a manutenção da estatização, está contra a privatização, mais uma vez eu vou estar contra eles. Mais uma vez eu vou criticar. Porque eu não acho racional. E aí eu queria o seu posicionamento, porque eu acredito que você, pelo que você já viu até agora da gestão, você viu o que aconteceu na Petrobras? Você viu a perda, o caos que está acontecendo na Petrobras? Como é que você pode defender manutenção do Estado na mão do governo que aí está? Sabe? Das empresas estatais na mão do governo. Então, não consigo entender mesmo. E eu tenho minhas críticas mesmo. E nem que os aliados do Bolsonaro, o Bolsonaro apoiem, eu acho um desserviço lutar contra a privatização da Sabesp. Esse é meu posicionamento. Pode tacar as pedras, vai, pode bater pedra aí que eu aceito. Mas vamos lá, outra matéria. O Carlos Jordi fez uma publicação aqui. Por quê? Tem mais uma decisão agora do Alexandre de Moraes, polêmica, que vai de encontro às decisões anteriores que ele tinha tomado. Em relação ao Bolsonaro, nós citamos aqui uma matéria do G1. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele por investigação do caso das joias. As joias foram presentes dadas a Bolsonaro no exercício do mandato. Repita, as joias foram presentes dados a Bolsonaro no exercício do mandato. De acordo com o TCU, os presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União. Então, 2 pesos e 2 medidas, tanto do Moraes quanto da TCU. Agora, vamos analisar a segunda matéria que o Carlos Jordi publicou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, livra Lula de inquérito sobre presente e não registrado. O próprio Lula admitiu ter recebido o relógio avaliado em 80 mil do ex-presidente da França, Jacques Chirac. A imprensa revelou que o relógio não foi registrado e não ficou no acervo do governo. Entretanto, no caso de Lula, Moraes acha que não há justa causa para investigação. Vocês entenderam? Bolsonaro registrou os presentes, recebeu os presentes para ele, registrou os presentes,
ficou com os presentes. Na visão de Moraes, há justa causa e o Bolsonaro deve ser condenado por isso. Lula recebeu o presente, não registrou, não declarou ao TCU, num vacilo, falou que tinha o presente, foi veiculado em toda a mídia nacional de que Lula tinha ficado com o relógio, que foi um presente do Jacques Chirac, e aí, no caso de Lula, não há justa causa. Dois pesos e duas medidas. Então, sabe, todos os casos em que há um avanço, uma invertida contra Bolsonaro e Lula, a gente consegue perceber que não é o que você faz, é quem faz. Vamos dar um exemplo. O caso das reuniões com embaixadores. Quem não teve reunião com embaixadores? Será que Lula não teve? O caso das joias. O caso das joias, em relação ao Lula, é um escárnio. Containers levados. Ah, mas o caso da investigação da ABIN. O Lula fazia grampo nos ministros do STF. Só que tem uma coisa. Lula tinha mensalão, petrolão e outras coisas. Isso não foi denunciado durante a gestão Bolsonaro. Estou mentindo? Acho que não. Bora lá, mais uma matériazinha para vocês aqui. Falando novamente no Alexandre de Moraes. Moraes autoriza parentes de Roberto Jefferson a visitá-lo em hospital, onde cumpre pena. Lembrando que a situação de saúde do Roberto Jefferson não é das melhores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou na segunda-feira a visita de familiares ao ex-deputado federal Roberto Jefferson, no hospital onde o parlamentar cumpre pena. Apesar da permissão, será preciso informar quem esteve na unidade de saúde em um prazo de até 2 dias. Em junho, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência do ex-deputado para um hospital particular em razão de problemas de saúde. Jefferson está preso desde outubro de 2022. Você deve lembrar do caso do Roberto Jefferson, que jogou granadas na Polícia Federal, que foi cumprir uma ordem. Foi um caso que gerou uma repercussão negativa gigantesca para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e houve ali a prisão do Roberto Jefferson, que desde 2022, época da eleição, se mantém preso mais de um ano já, preventivamente preso atrás da cadeia, das grades. A defesa do Roberto Jefferson argumenta que, pelo estado de saúde do Roberto Jefferson, ele não causa qualquer risco à sociedade, qualquer risco para as investigações, qualquer risco, não tem mais justificativa da manutenção da provisória do Roberto Jefferson. É o que a defesa alega. Pois bem, mas Alexandre de Moraes autorizou nada mais nada menos a manutenção da prisão dele, mas em um hospital particular, e agora que começa a autorizar visitas para o ex-deputado e aliado, aí, ex-aliado do ex-presidente Bolsonaro. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo editorial.